Hoje nós vamos falar sobre requisitos de vagas, que é justamente a maior assombração de todos os tempos. Eu quis fazer match nesse tema exatamente. Quando eu vi que ia cair justamente no dia do Halloween, eu falei, pô, não tem como a gente não utilizar esse tipo de conteúdo pro pessoal, né? Inclusive, isso é uma coisa que muita gente vem perguntando pra mim sobre requisitos, tá? Inclusive até mentorado vem me perguntar sobre isso. E eu quero esclarecer pra vocês, de uma vez por todas, o que você tem que olhar nas vagas de requisitos, tá bom? O que vocês têm que saber dos requisitos solicitados, o que vocês não precisam saber dos requisitos solicitados. Pois é, existem coisas dentro dos requisitos que às vezes você nem precisa saber, tá certo? Só pra deixar bem claro, tá? Gente, essa live de requisitos eu tô aqui pra responder perguntas, tá? Inclusive, Nathan, aproveita, tá? Porque eu sei que você sempre pergunta muito sobre isso. E por quê, galera? Requisitos é uma coisa que assusta as pessoas, tá? Isso não é somente uma coisa voltada para a área de qualidade, na verdade é voltado para qualquer área que você está iniciando, quando você vê uma lista gigantescas lá de solicitações que o pessoal pede para que você comece trabalhar naquela área. E aí você olha para aqueles requisitos, né? Você vê um requisito de uma vaga júnior, às vezes até de estágio, dependendo. E aí eu falo para você que uma pessoa pode se tornar QA em 3 meses. Você olha para aqueles requisitos e fala assim, o Mene deve estar cheirando cola, só pode. Porque não tem como eu aprender todos esses requisitos em 3 meses. E galera, é aí que tá. Isso é totalmente verdade. Dependendo dos requisitos, dependendo da vaga que a gente tá falando, tá? E dependendo muito da vaga que a gente tá falando, se a gente levar ao pé da letra o que a vaga tá solicitando, você não vai conseguir bater porque são muitas tecnologias. E eu vou trazer outra coisa aqui pra vocês. Saibam que nem mesmo eu, que trabalho há quase 10 anos na área, consigo bater todos os requisitos de toda empresa. Às vezes tem vaga pleno que pede coisas que eu não sei. E aí você se pergunta, poxa, mas Mene, como que raios você tá 10 anos trabalhando com isso, nunca ficou desempregado, só aumentou de salário conforme os anos passaram, então você começou lá com 3.500 e chegou hoje ganhando em dólar mais de 100 mil dólares por ano? Como? Porque não faz sentido na minha cabeça você falar que não dá tempo de fazer os requisitos. Justamente, galera. Porque, bem, todos aqui estão aqui, talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar sobre a área de qualidade, talvez você já tenha ouvido em algum outro momento, mas nunca chegaram a realmente, né, pesquisar sobre a área. Mas, pois é, não é só vocês que que não sabem sobre a área. Tem mais pessoas que não sabem sobre a área, como justamente quem cria os requisitos da vaga. Pois é, às vezes os requisitos, e muitas das vezes, os requisitos são criados justamente pelo time de RH, pelo time de desenvolvimento, pelo time de gerenciamento. E galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não tem nenhuma dessas pessoas realmente sabe o que pedir para um QA. A não ser que a outra pessoa que esteja criando os requisitos realmente é um QA, você vai ter requisitos ali desnecessários, tá? E isso acontece, na minha opinião, acontece com, sei lá, 80% das vagas que eu vejo. Inclusive, ó, o Jean Gross falou aqui, o que é QA? Consegue dar uma explicação? Tá vendo, galera? É exatamente isso que eu tô falando, as pessoas não sabem o que é QA. E só para responder sua pergunta, QA você vai trabalhar com testes de software, Jean Gross. Essa é a explicação mais simples que eu posso te trazer. Você vai trabalhar testando o software, ou seja, sabe aquele aplicativo que você baixou e aí você achou um monte de erro, um monte de bug, ou às vezes você tentava fazer uma coisa e não acontecia? Pois é, esse justamente é o trabalho de um QA. E você faz isso no seu dia a dia. Quando eu tô falando requisitos de vagas aqui, eu tô falando justamente aquela lista que você encontra falando, poxa, você precisa saber tais tecnologias X, Y e Z. Então, isso é basicamente o que eu tô querendo te trazer. Então é muito comum, tá? Inclusive eu vou ler uma descrição aqui de um requisito que é muito comum você encontrar. Vamos lá. Isso daqui é uma vaga júnior, tá certo? E ela tá pedindo boa comunicação para trabalhar em equipe. Perfeito. Conhecimento em técnicas de elaboração de testes e ferramenta de gestão de testes. Tem gente que vem me perguntar, Mene, mas o que seriam técnicas de elaboração de testes? É basicamente as técnicas que você utiliza no seu dia a dia, os casos de teste que você cria, os cenários. É basicamente isso. E só para vocês entenderem, tá, galera? Elaboração de testes é literalmente criar ali o processo de qualidade. Aliás, o processo de testes e de qualidade que você vai trazer para aquele projeto. Então, se você tá trabalhando na área de qualidade e você vê essa oportunidade e você vê esse requisito falando, poxa, eu quero testes. Você precisa saber de testes, certo? Desenvolvimento de testes. Você precisa basicamente criar casos de testes,
quando que você vai trabalhar com um teste de regressão, quando que você vai fazer um teste de smoke, que são somente estratégias de teste que qualquer pessoa consegue aprender de forma super rápida, tá? E só para vocês aí que não sabem o que significa regressão, regressão é literalmente testar o sistema inteiro, ou a maior parte do sistema, tá certo? Uma grande parte do que foi alterado ali no desenvolvimento de um software. Então, por exemplo, vamos imaginar que o aplicativo da Uber teve uma alteração, eles alteraram alguma feature. Para fazer um teste de regressão, eles vão testar basicamente a maior parte das features que tem ali dentro do aplicativo, tá? Isso é uma forma simples de poder explicar isso, mas é basicamente isso. E é uma estratégia de testes. Entender como funciona isso, que na minha opinião é algo super simples de aprender, você já consegue, por exemplo, bater nesse requisito. Boa comunicação, aqui tá falando também, experiência e vivência em desenvolvimento de testes, que é basicamente elaboração de testes, planejamento de cenário de testes, que é também técnicas de elaboração de teste, preparação de cenários de teste, que também é uma elaboração de teste, execução de roteiros de teste, que também é uma estratégia de teste, como que você vai testar, identificar bugs e registro de bug. Galera, vocês entenderam, tá? Eu li para vocês aqui, só para vocês entenderem, os requisitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8, 6 são relacionados a criar testes, casos de teste, cenários de teste, planejar casos de teste, e os outros 2 sobre bug report. Como fazer um bug report. E galera, é literalmente isso. Olha o que eles estão pedindo. Eles pediram em 8 linhas 2 coisas que você, como que é, na minha opinião, consegue aprender em um mês em como fazer essa estratégia. Pelo menos na minha mentoria, eu sei que é possível aprender em um mês esse tipo de processo. Inclusive, galera, isso daqui é algo que qualquer pessoa pode aprender rápido, tá? Não é nada difícil, é literalmente teste de software, galera.